Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Nesta videoaula falarei um pouco sobre, no caso, movimentos, grupos de movimentos, na verdade, combinação, né, mais precisamente, combinação de movimentos no Stick Fight Do. Então esse é o tema dessa videoaula, tá? Combinação de movimentos no Stick Fight Do. Né? Então o que seria combinar, o ato de combinar movimentos no Stick Fight Do? Né? Bem, o Stick Fight Do é composto por técnicas individuais, né? Cada técnica tem o seu nível de complexidade e traz algum tipo de benefício para o praticante, né? Alguns movimentos exigem uma combinação, outros não. Outros podem ser combinados de uma maneira harmoniosa, né? Outros não dependem de combinação para serem praticados ou executados durante um combate, tá certo? Isso é muito relativo, isso vai depender de cada técnica. O Stick Fight Do é um sistema de treinamento que contém muitas técnicas diferentes de movimentação com bastão, né? Tanto para ataque quanto para defesa, certo? E então a combinação de movimentos ela é necessária para que o praticante consiga a completude das suas habilidades, né? Então, para que você tenha o retorno real do desenvolvimento de habilidades no Stick Fight Do, já que esse é o objetivo, no caso, o Stick Fight Do pretende propiciar ao praticante o desenvolvimento das suas habilidades através da prática de movimentos com o bastão, tá certo? Que também pode auxiliar, né? Isso pode auxiliar, essas habilidades podem auxiliar sim na prática de artes marciais, de outras artes marciais, de outras atividades esportivas, mas o objetivo realmente é o desenvolvimento de habilidades para a vida, para tornar o praticante ou o lutador de Stick Fight Do muito mais dinâmico no seu dia a dia, certo? Bem, neste caso então, a combinação de movimentos é essencial. Né? Combinar técnicas do Stick Fight Do significa você pegar 2, 3, 4 técnicas de um mesmo nível, por exemplo, e executá-las sequencialmente com grande velocidade. Tá? Então essa é uma questão interessante. A velocidade no Stick Fight Do é muito importante. Quanto mais velozes forem seus movimentos, né, quanto mais rápido você for, maiores serão os benefícios para você na questão de habilidades psicomotoras, tá certo? E também psicocognitivas, as duas coisas, tá? Psicomotoras e psicocognitivas, tá? Então o Stick Fight Do desenvolve muito bem habilidades mentais e habilidades físicas, tá certo? Combinar então movimentos, né, técnicas do Stick Fight Do é uma coisa que o praticante deve fazer quando ele já estiver apto, né, nas técnicas de um mesmo nível. Então cada técnica, desculpe, cada nível do Stick Fight Do, cada nível de treinamento, são 10 níveis básicos que o Stick Fight Do contém, né? Cada nível contém 10 técnicas diferentes, tá? Então para que o praticante consiga a completude na questão do desenvolvimento de habilidades, né, para cada nível de prática, ele precisa combinar as 10 práticas, as 10 técnicas, desculpe, de um mesmo nível, e ser capaz de executar essas 10 técnicas, tanto sequencialmente, como randomicamente, como aleatoriamente, com um certo dinamismo, né, com velocidade. Tá? Isso não é fácil, ok? Isso não é fácil. Praticantes de Stick Fight Do sabem da complexidade do treinamento já, das técnicas individuais, né? Então, com certeza, agrupar essas técnicas, combinar essas técnicas não é uma tarefa fácil, principalmente tentando obter uma grande velocidade na movimentação, no deslocamento. Tá? Não devemos observar, não devemos considerar, desculpe, a combinação de técnicas do Stick Fight Do como se fossem katas, por exemplo. Né? Algumas artes marciais nomeiam sequências de movimentos, como por exemplo o Karatê nomeia a sequência de movimentação de técnicas de ataque e defesa como kata. O Kung Fu, né? O Kung Fu, a pronúncia correta é Kung Fu, o Kung Fu nomeia isso como Kati. Né? O Taekwondo renomeia isso como Punse. Né? Outras técnicas como o Ninjutsu também possuem algumas sequências de movimentos e tem seus nomes aí esses nomes são relativos à cultura, né, a cultura original dessas artes marciais. Porém, no Stick Fight Do, nós não devemos confundir, então, essa sequência de movimentação de técnicas, a combinação de técnicas, com essas sequências de outras artes marciais aí. Né? Lembrando que o Stick Fight Do é um sistema de treinamento marcial, não, né, não bem uma arte marcial, não o significado não é bem uma arte marcial, isso é um sistema de treinamento. Ok? Bem,
nesse sistema de treinamento, a sequência, a combinação, no caso do Stick Fight Do, a combinação de técnicas de movimentos, não representam a mesma coisa que representam para as artes marciais, tá? Então não é um kata, não é um kati, não é um pulse, não é simplesmente uma sequência. A combinação de técnicas do Stick Fight Do visa o dinamismo, né? Visa a completude, como eu já disse, das habilidades que devem ser obtidas durante o treinamento pelo praticante de Stick Fight Do. Então, o principal objetivo, na verdade, dessa combinação não é que você faça uma sequência. O que eu quero dizer com isso? Que você pegue a primeira técnica e faça a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta e a quinta, como se fosse um grande teatro ou uma sequência de balé. É uma sequência de movimentos de balé, por exemplo, que você faz uma em seguida da outra, ou uma coreografia de dança. Não é bem isso. Tá? O objetivo é que no Stick Fight Do você consiga executar as técnicas aleatoriamente, randomicamente. Né? Por exemplo, se eu tenho 10 técnicas a serem executadas no nível 2 do Stick Fight Do, que eu então as execute de uma maneira imprevisível. Então, por exemplo, eu executo a técnica 3, imediatamente eu executo a técnica 4 e logo em seguida eu executo a técnica 1. Olha só que interessante, eu executei a técnica 3, a técnica 4 e fui para 1, por exemplo. E da 1 eu fui para 10, e da 10 eu fui para 5, e da 5 eu fui para 7. Observe que não há uma sequência, não há um sequenciamento dessas técnicas. Você deve ser capaz de executá-las, né, de forma rápida, dinâmica e de forma diversificada, como eu já disse, não seguindo exatamente uma sequência. Talvez no começo do treinamento, né, de um grupo de técnicas, de uma combinação de técnicas, talvez você deva sim seguir uma sequência para facilitar a prática dessa combinação. Então eu executo primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, ok. Mas depois de um certo tempo de treinamento de uma determinada combinação, o ideal é que o praticante consiga executar essas técnicas de uma maneira diversificada durante o seu treinamento, tá? E não seguindo só uma sequência. E isso traz um benefício para combate. Embora o Stick Fight Do foque no desenvolvimento de habilidades, como eu já disse, como por ser um treinamento marcial, ele prevê sim o uso em combate, né, dessas técnicas, o que é natural que aconteça, já que é um sistema marcial, como eu já disse. Né? Então, obviamente, se você for capaz de executar essas técnicas aleatoriamente, intuitivamente, sem seguir necessariamente uma sequência de técnicas, né? Ou seja, se você for capaz de combinar essas técnicas de uma maneira muito dinâmica, isso traz um benefício no combate, né? Porque você se torna imprevisível. Então, uma movimentação rápida e diversificada faz com que o adversário fique confuso durante um combate. O adversário não consegue prever os seus movimentos, contanto, por isso ele não consegue também planejar um ataque. Talvez ele não consiga um certo imediatismo para tomar uma iniciativa de ataque em relação ao lutador de Stick Fight Do, tá certo? Então, é necessário que se tenha assim, esse dinamismo de movimentação para se tornar imprevisível. Então, com essa combinação, uma combinação dinâmica de técnicas do Stick Fight Do, torna o lutador imprevisível. Né? Lembrando que a luta com uma arma já tende a manter o adversário à distância. Né? Porque geralmente o adversário terá medo da arma, né? Temerá a arma. Então, se você tiver um movimento muito dinâmico, você realmente tornará praticamente muito difícil uma investida do seu adversário durante um combate. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Era esse o tema dessa videoaula. Muito obrigado e até a próxima, ok?